Milionário cria entrevista falsa, mas mendiga negra fala e deixa todos em silêncio. A cena estava montada. O luxuoso escritório da Artec Global reluzia sob a luz do sol que penetrava. Vicente Morel, o magnata da tecnologia, observava tudo com um sorriso presunçoso. Ele havia arquitetado um experimento. Uma entrevista com a faxineira Ellie Nogueira, apenas para reforçar a narrativa de eficiência e seriedade da empresa. Ninguém esperava que Ellie, uma mulher negra e digna com um passado de sonhos frustrados, fosse capaz de algo que abalasse aquele clima artificial de poder e controle. Ellie trabalhava na Artec Global há anos. De manhã, ela limpava os escritórios enquanto as mentes brilhantes da empresa planejavam o futuro. Sonhos de engenharia mecânica sempre dançaram em sua mente, mas a demanda de cuidar da mãe doente a afastou de sua paixão. Mesmo assim, os olhos dela brilhavam com uma determinação silenciosa. O que ela não sabia era que essa entrevista não. Ele já sabia que era uma farsa, mas não imaginava o que estava por vir. Eli, como você se sente fazendo parte de uma empresa tão inovadora? Perguntou Vicente, com aquele tom de superioridade que poucos suportavam. Ela hesitou. As palavras estavam a 1000 por hora na sua mente. Mas então, algo despertou dentro dela. Com uma voz firme, Eli respondeu: Sentir? Eu vejo um espaço perfeito para vozes como a minha serem ignoradas. A inovação não acontece no vazio. Enquanto vocês falam de eficiência, eu limpo o chão e me pergunto quem realmente ouve o que eu tenho a dizer. O silêncio cortante na sala fez os rostos de papel machê se transformarem. Os sussurros de aprovação e escândalo se misturaram. O estagiário ligou a câmera com tremor nas mãos, capturando cada segundo crucial. Eli continuou, cada resposta se tornando um golpe direto nos corações de quem estava acostumado ao conforto do silêncio. A verdade é que muitos aqui estão presos em suas bolhas. Ignoram quem está lá fora, lutando para ser ouvido. Vicente engoliu um seco, o sorriso agora desaparecido. Eli expôs nem apenas a hipocrisia da Artec, mas a realidade de muitos que se sentem invisíveis. Um clamor de revolta e identificação começou a surgir entre os presentes, como se o ar se tornasse mais pesado com a verdade não dita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala e Eli Nogueira mantinha a postura firme, e seus olhos, uma tempestade de determinação e coragem, encaravam Vicente. O estagiário, paralisado, seguia cada movimento com a câmera, seu coração batendo numa sinfonia de ansiedade e expectativa. Vicente abriu a boca, mas as palavras se perderam. Foi então que um barulho estrondoso cortou o ar. A porta do escritório se abriu abruptamente e um grupo de homens com uniformes escuros irrompeu na sala. Uma sensação de urgência invadiu o ambiente. Polícia! Todos no chão! Gritou um dos homens, seu olhar fixo nos executivos horrorizados. Eli estava em choque. O que estava acontecendo? Vicente ficou paralisado, imobilizado pela surpresa. As risoletas de superioridade dos executivos se transformaram em expressões de medo. Murmúrios nervosos começaram a se espalhar entre eles. Eli Nogueira? Perguntou um dos policiais, se aproximando dela. Você está sendo chamada
para prestar depoimento como testemunha em uma investigação criminal. Eli sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela havia ouvido rumores sobre irregularidades na empresa, mas não imaginava que isso pudesse levá-la a estar no centro de algo tão explosivo. O que eu fiz? Sua voz tremia, mas a determinação ainda brilhava. São crimes relacionados a fraudes e desvio de verbas. Precisamos saber o que você sabe, disse o policial, enquanto os outros mantinham os olhares atentos aos executivos que tentavam manter a compostura. Nesse momento, um homem de cabelos grisalhos e olhar calculista, um dos diretores da Artec, tentou intervir. Isso é um engano. Ela não sabe de nada. Eli, você não tem que falar com eles. Mas Eli começou a compreender o peso das palavras do policial. Havia algo muito maior em jogo. O que vocês estão escondendo? Eli falou, sua voz se elevando. O ambiente estava tenso e, de repente, Eli percebeu que todos os olhares estavam sobre ela. Era o momento. Era a hora de reclamar sua voz. No entanto, um arrepio percorreu sua espinha. Você tem uma escolha, Eli, continuou o policial. Ou fala agora, ou pode ser que você mesma seja implicada. Dependendo do que você disser, pode estar se salvando ou se afundando. Os rostos dos executivos se tornaram ainda mais sombrios, e Eli notou Vicente, que agora parecia pequeno, encostado na parede, seu sorriso de antes completamente desfeito. Ao olhar para ele, um passado inesperado ressurgiu em sua mente. Vicente não era apenas um magnata de tecnologia. Ela o conhecia de seu bairro, aquelas ruas de seu passado onde eles cresceram juntos. A lembrança a atingiu como um soco no estômago. Vicente, você sabia de tudo isso, não sabia? Ela sussurrou, a incredulidade tomando conta. O silêncio aumentava, pesado e fulminante. Vicente tentou desviar o olhar, mas ela não podia deixar passar. Ele havia sido uma promessa de mudança, e agora ele era o arquétipo do que ela mais desprezava. Isto não é sobre nós, ele murmurou, mas ela já não se deixou enganar. A confiança que um dia teve nele se esvaía como fumaça, evaporando diante de suas próprias esperanças. O estagiário na sala se perguntou até onde aquela reviravolta levaria, seu coração acelerado pela curiosidade e pela inquietação da verdade. Os policiais aguardavam, as expressões preocupadas. O futuro de Eli dependia daquela escolha, dizer tudo o que sabia ou proteger aqueles que um dia foram amigos, mas que agora pareciam tão distantes. Um ponto de ruptura estava prestes a ser atingido. O que Eli escolheria? O que mais estava escondido sob a superfície brilhante da Artec Global? Ela sabia que sua resposta mudaria tudo. Uma tensão estrondosa, pai. O silêncio na sala estava pesado. Eli respirou fundo, a tensão vibrava no ar. O que ela deveria fazer? No fundo, a decisão parecia clara. Mas antes que pudesse abrir a boca, uma nova figura apareceu. A porta se abriu com um baque e uma mulher com um olhar intenso entrou. Era Clara, a chefe de segurança da Artec. Eli, espera! Clara gritou, com uma mistura de urgência e pânico. Todos se viraram. O policial parecia confuso e os executivos trocaram olhares nervosos. O coração de Eli disparou. O que ela faria? Mas Clara avançou até ele, pegou sua mão e a puxou para um canto. Não é segurança que você está buscando, Eli. É liberdade, Clara disse. O olhar profundo como um abismo. Eli a encarou, confusa e assustada. O que Clara sabia que ela não sabia. Você precisa ouvir. Vicente não é quem você pensa que é, Clara continuou, a voz baixa. Ele está envolvido em muito mais do que você imagina. Ele só quer se salvar. Eli sentiu um frio na barriga. Não poderia ser. Vicente, que um dia fora seu amigo, agora representava tudo o que ela valorizava. Criou coragem. O que você quer dizer com isso? Na verdade, é tudo um grande esquema. A Artec não está apenas desviando verbas. Tem algo muito mais sombrio acontecendo. Lógico que ele não quer que você descubra. A sala parecia girar. Ele, o amigo da infância,
tinha se tornado o inimigo. Momentos antes, Vicente tentava se recompor, mas agora estava visivelmente nervoso. Ela podia sentir o peso das palavras de Clara. Eu não sei do que você está falando, Vicente interrompeu, a voz hesitante. Isso não é lugar para você. Incrível, não é? Clara respondeu, sua voz cortante. Ele só pensa em proteger a pele dele, enquanto você está prestes a ser arrastada para esse buraco com ele. Nesse momento, Eli estava em choque. A verdade era dura. A pequena esperança que tinha em Vicente estava se esvaindo. O estagiário atrás da câmera parecia não acreditar no que estava ouvindo. Ele também percebeu que estava na linha de fogo. Ei, parou tudo aqui? Um dos policiais chamou, interrompendo o clima eletrizante. Mas Clara não recuou. Ele, você precisa decidir agora. Clara insistiu, seu olhar penetrante. Você pode ser uma testemunha ou uma vítima. Vicente não vai segurar as consequências das suas decisões. Um rumorejo começou a crescer entre os convidados na sala. Alguns executivos cochichavam, especulando como aquilo poderia afetar suas posições. Ele olhou para Vicente. Os olhos dele carregavam medo, mas também algo mais, uma revelação. Ela sentiu como se a terra estivesse se movendo debaixo de seus pés. Vocês dois estão tentando me manipular. Eli se virou para os policiais, com uma voz firme. Eu não preciso de proteção de mentira. A tensão crescia, e então algo inesperado aconteceu. O celular de um dos executivos começou a tocar. Um toque inusitadamente alto. Ele atendeu, e a expressão no rosto dele mudou do nervosismo para o horror. O quê? Como assim? A voz dele tremia enquanto ele provendo alguma informação. Mas isso não pode ser. Eli parou imediatamente. O foco agora voltado para o executivo. O que estaria acontecendo? Uma sombra de preocupação caiu sobre todos. O caso vazou! O executivo gritou, quase em desespero. O clima na sala virou rapidamente. Vamos! Rápido! Precisamos dessa situação sob controle! Vicente quase urrou, enquanto todos começavam a se mover. Mas Eli ficou paralisada. O choque a dominava. Ela sentia que o mundo que conhecia estava se desmoronando. Amizades, lealdades, tudo começava a mudar. O momento estava se intensificando. O que mais estava escondido? O que mais viria à tona? As respostas estavam pairando no ar, prestes a explodir em qualquer instante. Ela só sabia que nada seria como antes. Eli sentiu o coração acelerar. O alvoroço se espalhou na sala. O executivo estava pálido, a voz trêmula, e aqueles com ternos caros já não tinham o ar de superioridade. Vicente parecia um fantasma, os olhos arregalados, incapaz de mover-se. É a imprensa! O caso vazou! O fio de voz lembrou todos ali que a máscara estava prestes a despencar. Os sussurros se tornaram gritos de pânico. Eli sentiu como se cada olhar na sala queimasse a pele. Precisamos sair! Vicente disparou. Mas Eli estava presa em seus pensamentos. A revelação das fraudes, as mentiras, tudo isso agora estava exposto, como um cobertor sendo puxado para fora, sobre uma cama bagunçada. O que mais estavam escondendo? Calar. Todo mundo quieto. Um dos policiais gritou. A tensão era palpável. Eli lutou contra a ideia de que talvez tivesse um papel maior nessa história. Mas antes que o caos pudesse se consolidar, a porta se abriu novamente. Uma figura alta e imponente passou, com uma confiança que não combinava com o resto do pânico. Era Clara, agora com um olhar que dava medo e esperança ao mesmo tempo. Eli! Ela gritou, seus olhos fixos na faxineira com uma urgência renovada. Venha comigo, Clara. O que está acontecendo? Ele perguntou, um nó se formando na garganta. Confie em mim. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Clara puxou ele, a gravidade de suas palavras pesando no ar. Mas enquanto ele hesitava, Vicente começou a se recompor. Vocês não podem levar ela.
Ela não sabe de nada. Vicente falava quase em desespero, a frustração transparecendo em sua voz. Afastou-se da parede, sua arrogância se recuperando aos poucos. Ele não escute ninguém. Mas Eli olhou para Vicente e algo estalou dentro dela. A estranha sensação de que ele, de quem tinha se aproximado, poderia ser mais do que aparentava. Você está me dizendo que eu não tenho voz? Que não sei nada? Sua voz subiu, desafiadora. E antes que Vicente pudesse responder, Clara olhou por cima do ombro, como se sentisse algo. Estamos sendo observados. Ela sussurrou. Nesse instante, o celular do executivo que respondeu anteriormente começou a tocar novamente. Mas agora, quando ele atendeu, seu olhar se transformou em um misto de pânico e reconhecimento. Sim, sou eu. Não, isso não pode ser. Isso é impossível. Ele caiu para trás, como se um golpe invisível o tivesse derrubado. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer. O que poderia ser tão devastador? Havia algo mais ali. O estagiário atrás da câmera começou a gravar nervosamente, capturando cada reação, cada mudança no ar pesado. Eu não posso deixar isso acontecer, Vicente gritou, agora procurando por uma saída. Mas os policiais começaram a se mover, cercando as saídas, a tensão apenas aumentando. Ele se virou para Clara, um misto de medo e expectativa. O que está acontecendo? Se o que eu ouvi for verdade, Eli, isso vai mudar tudo. Vicente tem laços que você nunca imaginou, Clara disse, a voz baixa, mas carregada de urgência. A Artec está envolvida em muito mais do que fraudes. É bem possível que você esteja no centro disso tudo. E agora, com a imprensa vindo, você está em risco. O que isso significava? Eli sentia o chão sendo puxado. Ela encarou Vicente, a confiança dele desaparecendo como um sonho se desfazendo. Uma verdade ardente surgia em sua mente. Você sabia de tudo isso, não sabia? Você me usou. Vicente ficou sem palavras, seu rosto pálido e sem cor. O estagiário engoliu em seco, preso no choque da verdade prestes a se revelar. Suddenly, uma explosão de luz ofuscou a sala. A porta se abriu violentamente, revelando uma horda de jornalistas. As câmeras estavam ligadas, flashes iluminando a cena. Esta é uma declaração de fraude na Artec Global. O que você tem a dizer, Vicente? O grito era angustiante e implacável. Eli se sentiu encolhida. As perguntas começaram a voar, ser levantadas em um turbilhão. O que mais havia? Que tipo de verdade estava prestes a ser exposta? Uma conexão inesperada se formava entre os personagens, um emaranhado de traições e lealdade se entrelaçando. Eli olhou para Clara, depois para Vicente, e soube que a história não tinha terminado. O futuro parecia incerto, e de repente, o que era conhecido tornou-se uma nova pergunta. O que mais estava escondido sob o brilho da Artec Global? Ela precisava saber. Eli estava paralisada, seu coração batendo forte, enquanto a sala se tornava uma tempestade de vozes e flashes. Os jornalistas invadiam o espaço como um furão, cada um tentando conseguir a história da década. Poderia tudo o que estava ocorrendo ali, naquele exato momento, ser verdade? O peso da revelação parecia sufocante. O estagiário com a câmera tremia, capturando a confusão, mas Eli sentiu a pressão de todos os olhares. Era como se finalmente houvesse chegado a hora de contar sua verdade. Eli, você pode me dizer o que realmente sabe sobre a Artec? Um repórter gritou, forçando a pergunta a cortar através do barulho, como uma seta. Não escute! Vicente tentou gritar por cima, a voz nervosa e desesperada. Ele se virou para Clara, buscando uma saída. Vá embora, Eli. Eles vão te manipular. Mas ela não podia se mover. Alguma coisa mantinha ali, grudada ao chão, segurando firme sua respiração. O que mais estava em jogo? O que Vicente estava escondendo? Então, no meio do caos, uma nova figura apareceu, filtrando a multidão de repórteres. Era um homem alto, com uma expressão sombria e conhecida. Eli arregalou os olhos. Carlos?
Carlos, antigo namorado de Eli, havia desaparecido da cidade há anos. O que ele estava fazendo ali? Seus olhos estavam cheios de intensidade, mas a expressão que ele oferecia era ainda mais confusa. Eli, temos que falar, ele disse, cortando o ar. Os murmúrios se intensificaram ao redor deles. O ex-namorado, em meio a um escândalo corporativo? O que ele sabia? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto as lembranças de um amor perdido deslizavam pela sua mente. Mas ela estava focada. O que aquele homem havia trazido consigo? Carlos, é meio tarde para isso. Ele começou, mas ele não a deixou continuar. Não, é sério. Eu estava investigando algumas coisas sobre a Artec para um trabalho e descobri algo muito grande, ele disse ofegante. Vicente olhou para Carlos, seus olhos ardendo de raiva. Não faça isso, Carlos. Você não sabe em que enrascada está se metendo. Eu sei bem em que enrascada estou me metendo, Vicente. Carlos gritou de volta, o desafio lançando um novo nível de tensão no ambiente. Eli, eles não são o que parecem. O que eu descobri vai mudar tudo. O pânico tomou conta de Eli, e sua cabeça girava. O que Carlos estava insinuando? Ela olhou para Clara, que agora observava tudo com olhos atentos, e se virou novamente para Vicente. O que ele quer dizer com isso? Carlos respirou fundo e prosseguiu. A Artec não é apenas uma empresa de tecnologia. Existe um sistema movendo-se por baixo. As fraudes que você viu não são nada comparadas ao que eles realmente fazem. Eles têm contatos, Eli. Muito, muito poderosos. Eli sentiu um frio na espinha. O que Carlos queria dizer? A verdade era mais macabra do que ela imaginava. Então, um grito cortou o ar. Uma repórter, enquanto escutava os dois, pareceu reconhecer algo. O que você sabe sobre a operação na favela? A pergunta cortou como uma faca. Os sussurros se tornaram murmúrios nervosos. Eu não sei do que você está falando. Vicente, agora perdido, balbuciou, enquanto o suor começava a escorrer por seu rosto. É isso que eu quero saber! Carlos insistiu, a firmeza na voz. Você está envolvido com a segurança de quem? A tensão era palpável e Eli percebeu que todos os olhos estavam nela. O que mais havia ali? Do nada, um alvoroço se instalou quando um grupo de homens, aparentemente de segurança, emergiu do fundo da sala, e o coração de Eli afundou. Eles não pareciam com qualquer um que ela já havia visto. Usavam fardas com emblemas estranhos e uma aura de ameaça os cercava. Estamos aqui para acabar com isso, um deles disse, encarando Vicente. Você sabe o que está em jogo. O pânico explodiu na sala. Os jornalistas começaram a gritar, se afastando. Enquanto Eli sentiu uma onda de medo, Vicente estava cercado. Vocês não têm ideia de como isso vai acabar. Vicente respondeu, a arrogância um eco frágil. Os seguranças se afastaram um pouco, formando um círculo ao redor de Eli, Vicente e Carlos. Eli, você precisa decidir. Se ficar com eles, você vai se machucar. Um dos homens sussurrou, tentando fazer contato visual com ela. Ela estava em um beco sem saída. A revelação de Carlos, a ameaça dos seguranças, a combinação de tudo aquilo tornava tudo mais intenso. O que mais estava escondido sob a superfície da Artec? O passado de Vicente estava prestes a se chocar brutalmente com seu presente. A escolha de Eli se tornava cada vez mais complexa. O horror se aproximava, e ela se perguntou se alguma vez conseguiria ser realmente livre. O que mais viria à tona? Um manto de verdades não ditas estava prestes a desmoronar sobre eles, e Eli tinha que decidir em quem confiar. O destino de todos parecia nas mãos dela. O tempo estava se esgotando. Eli estava paralisada, seu coração batendo forte. O ambiente se tornava uma tempestade de vozes e flechas. Os jornalistas invadiam a sala como um furacão, de olho em algo explosivo. Ela sentia as pressões crescendo, e o olhar de Vicente agora era um misto de pavor e raiva. O que mais ele estava escondendo?
E o que Carlos tinha descoberto? Eli, você está mesmo pensando em acreditar nele? Vicente sussurrou, a voz tensa. Ele só quer te usar. Eu não estou em um ponto de decidir entre vocês, Eli respondeu, a voz firme. A adrenalina pulsava nas veias, e ela estava cansada de ser manipulada. Mas essa revelação de Carlos, o que mais ele tinha? Antes que ela pudesse pensar mais, os seguranças começaram a se mover, tensionando a situação. Se continuarem assim, vamos intervir. Um deles ameaçou. Carlos, sem medo, se adiantou. Não vou deixar que você coloque Eli em risco. Vicente. Ele estava determinado, e isso surpreendeu Eli. O vínculo entre eles parecia revitalizado pelo desejo de proteção. A multidão empurrou para mais perto, repórteres se esticando para conseguir um ângulo melhor. O clima estava elétrico, tons de gritos misturados com questionamentos. Então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Um dos seguranças fez um gesto, e de repente, um grande estalar ecoou na sala. Era como um tiro, mas não era. Um monitor na parede, mostrando um gráfico complicado, explodiu em fumaça. As luzes piscaram e a sala mergulhou em um breve momento de pânico. Gritaria, pessoas se afastando. Todos se viraram para a tela, confusos. É uma distração, Vicente gritou. Mas no fundo, Eli detectou um fio de nervosismo em sua voz. Eloquente em meio ao caos, Carlos tentou se aproximar de Eli. Precisamos sair agora. Isso não é o que parece. Mas antes que pudesse puxá-la para fora, um segundo monitor explodiu. Fumaça ocupou o ar. As câmeras capturam tudo. Calma, todos fiquem onde estão. Um dos policiais ordenou. Mas a desordem já estava instalada. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. As pessoas se empurravam, tentando encontrar uma saída. Isso não é apenas um acidente. Eli gritou, o nó na garganta a sufocando. Isso é uma armadilha. E assim que a verdade saiu de sua boca, os seguranças agiram. Um deles agarrou Vicente, puxando-o com força. Você sabe disso, não sabe? Por que você fez isso? Por que trouxe isso aqui? Assim que o homem gritou, o rosto de Vicente revelou verdadeiro medo. É como se todo o seu caráter de empresário tivesse desmoronado, revelando o menino inseguro que Eli uma vez conheceu. Vicente, o que você está escondendo de nós? Eli pressionou, seus olhos fixos nos dele. E foi então que ela o viu. Um olhar de esperança cruzou seu rosto. Mas não era apenas esperança. Era uma mistura de desespero e necessidade. Eu não posso perder o controle. Eles vão descobrir. Eli, escuta. Clara estava visivelmente abalada. Seu rosto havia empalidecido. Você precisa saber a verdade sobre Vicente. Ele. Mas antes que ela pudesse terminar, um dos seguranças a interrompeu. Silêncio. Precisamos de todos sob controle. É uma situação perigosa. Ele piscou e sua mente fervilhava. O passado, o presente, toda a confusão girava como um redemoinho. E então, sem aviso, Clara olhou diretamente nos olhos de Eli. Você precisa perceber que Vicente não é quem você pensa. Não é apenas um amigo. Existe ainda mais em jogo. Um grito cortou a sala, e algo pesado caindo no chão fez Eli quase pular. Vicente estava se debatendo, tentando se livrar do aperto nos braços do segurança. Eli, eu não sou o inimigo. Suas palavras estavam cheias de urgência, e antes que qualquer coisa pudesse ser definida, um terceiro monitor explodiu. Um choque emocional e físico atravessou Eli. Era tudo muito real, e de repente ela estava sendo puxada para frente em meio à confusão, e uns murmúrios preocupados começaram a se espalhar. Nova verdade, novas traições. Ela não sabia mais em quem confiar, mas Carlos estava ali, ao seu lado. Eli, precisamos sair. Tudo isso é uma armadilha contra você. É o que eles querem. Vicente está envolvido em algo sombrio e você precisa se proteger.
Eloquência e a urgência na voz dele fizeram Eli hesitar. O calor do momento a envolvia, mas uma certeza crescia dentro dela. As verdades borbulhavam, e o chão não parecia mais seguro. Sobre o que você está falando? Eli questionou, ofegante. O que você sabe que eu não sei? Os olhares se cruzaram. A tensão estava insuportável. Carlos começou a abrir a boca, mas a interrupção do monitor acrescentava mais drama ao caos. Então, de repente, uma porta nos fundos se abriu. A primeira pessoa a entrar era um sujeito com uma postura categórica. Ele parecia fresco no meio daquela tempestade. E quando ele sussurrou algo para os seguranças, tudo ficou em suspense. Ele sabe o que está acontecendo, um dos repórteres gritou. Eli percebeu. A única coisa que ela podia fazer era se preparar. As reviravoltas não acabaram, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais estava por vir? O momento estava se desenrolando, e o futuro parecia um mistério sombrio à espera de ser descoberto. Eli estava paralisada, seu coração batendo forte. O ambiente se tornava uma tempestade de vozes e flashes. Os jornalistas invadiam a sala como um furacão, de olho em algo explosivo. Ela sentia as pressões crescendo, e o olhar de Vicente agora era um misto de pavor e raiva. O que mais ele estava escondendo? E o que Carlos tinha descoberto? Eli, você tá mesmo pensando em acreditar nele? Vicente sussurrou, a voz tensa. Ele só quer te usar. Eu não estou em um ponto de decidir entre vocês. Eli respondeu, a voz firme. A adrenalina pulsava nas veias, e ela estava cansada de ser manipulada. Mas essa revelação de Carlos, o que mais ele tinha? Então, um movimento brusco fez com que todos na sala se virassem. A porta se abriu mais uma vez, e uma mulher entrou, a expressão decidida. Eli a reconheceu imediatamente. Era Sofia, a diretora de comunicação da Artec, uma mulher poderosa e enigmática. Com passo firme, ela atravessou o cenário de caos. Parem tudo! Ela gritou, a voz ecoando nas paredes do escritório. A tensão estava alta e os jornalistas hesitaram por um momento, impressionados. Eu tenho algo a dizer, continuou Sofia, olhando fixamente para o grupo. Sua presença era robusta, uma presença que não poderia ser ignorada. Os olhos dela se fixaram em Eli. O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo. Carlos se aproximou, mais intrigado do que nunca. O que você sabe, Sofia? Ele parecia mais preparado para um confronto do que para um diálogo. Eu sei sobre a operação na favela, e eu sei que Vicente está profundamente envolvido. Ela respondeu, sem vacilar. O silêncio caiu como um manto pesado. Ele sentiu um fio percorrer a espinha. A revelação não era apenas um tapa na cara de Vicente. Era uma bomba prestes a explodir. Você não pode fazer isso. Vicente exclamou, a voz embargada. Você não sabe do que está falando. Na verdade, eu sei muito mais do que você pensa, Sofia disse, seu olhar letal. Foi nesse exato momento que o ar na sala pareceu mudar, como se uma tempestade estivesse se aproximando, prestes a romper a calmaria. A operação não é só sobre desvio de verbas. É algo muito mais macabro. Algo que você nunca imaginou. E ao dizer isso, algo dentro de Eli se partiu. Uma sensação estranha cresceu, como se todas as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, revelando um quadro horrendo. Ela olhou para Vicente, buscando respostas, mas encontrou apenas pânico. Isso é uma loucura! Vicente gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas o desespero em sua voz entregava sua vulnerabilidade. Ele estava se afundando enquanto tentava manter a cabeça acima da água. Foi então que o estrondo fez o chão tremer. A porta de saída foi arrombada e mais homens fardados entraram. Desta vez, armados, com a fúria estampada nos rostos. Todos ficam onde estão. Um deles ordenou. O pânico se espalhou como fogo. A gritaria aumentou. Precisamos evacuar, Sofia gritou, sua voz ainda firme. Eles não vieram aqui apenas por causa da imprensa.
O que está prestes a acontecer pode destruir a Artec. Eli sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdade estava se desenrolando diante dela como uma película em chamas. As paredes pareciam se fechar e ela queria correr, mas estava presa em seu lugar. Então, no meio da confusão, os homens fardados começaram a apontar suas armas, e um deles se aproximou de Eli. A expressão dele era gelada, sem emoção. Você, Eli Nogueira, saia do meio da multidão. Sofia, percebendo o que estava em jogo, se colocou entre Eli e os homens. Ela não tem nada a ver com isso, ela gritou, a determinação inabalável em sua voz. Uma explosão de tiros cortou o ar, e Eli se jogou ao chão, o coração na boca. Uma onda de calor atravessou o ambiente. Когда она подняла глаза, она увидела, что один из защищающих людей царапает оружие на деньги. Eli ficou paralisada. Isso não é o que parece! Vicente gritou enquanto recuava. Mas Eli percebeu algo em seus olhos, algo que não havia notado antes. A verdade que estava tentando esconder. A tensão havia se transformado em caos. E o que Eli não sabia era que aquilo a colocaria no centro de uma grande conspiração, onde seus aliados poderiam ser os verdadeiros inimigos. O que mais estava escondido? O choque reverberava na sala. E Eli percebeu que sua vida e a vida de todos ali estavam prestes a mudar para sempre. O futuro era uma cortina de fumaça diante dela. A realidade já não era mais simples, e a próxima verdade poderia ser devastadora. Ela virou o olhar para a direção oposta, preparando-se para o que estava por vir, enquanto o mundo ao seu redor se desmoronava. Eli estava paralisada, seu coração batendo forte. O ambiente se tornava uma tempestade de vozes e flashes. Os jornalistas invadiam a sala como um furacão, de olho em algo explosivo. Ela sentia as pressões crescendo, e o olhar de Vicente agora era um misto de pavor e raiva. O que mais ele estava escondendo? E o que Carlos tinha descoberto? Eli, você tá mesmo pensando em acreditar nele? Vicente sussurrou, a voz tensa. Ele só quer te usar. Eu não estou num ponto de decidir entre vocês. Ele respondeu, a voz firme. A adrenalina pulsava nas veias, e ela estava cansada de ser manipulada. Mas essa revelação de Carlos, o que mais ele tinha? Então, um movimento brusco fez com que todos na sala se virassem. A porta se abriu mais uma vez, e uma mulher entrou, a expressão decidida. Eli a reconheceu imediatamente. Era Sofia, a diretora de comunicação da Artec, uma mulher poderosa e enigmática. Com passo firme, ela atravessou o cenário de caos. Parem tudo! Ela gritou, a voz ecoando nas paredes do escritório. A tensão estava alta, e os jornalistas hesitaram por um momento, impressionados. Eu tenho algo a dizer, continuou Sofia, olhando fixamente para o grupo. Sua presença era robusta, uma presença que não poderia ser ignorada. Os olhos dela se fixaram em Eli. O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo. Carlos se aproximou, mais intrigado do que nunca. O que você sabe, Sofia? Ele parecia mais preparado para um confronto do que para um diálogo. Eu sei sobre a operação na favela, e eu sei que Vicente está profundamente envolvido. Ela respondeu, sem vacilar. O silêncio caiu como um manto pesado. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. A revelação não era apenas um tapa na cara de Vicente, era uma bomba prestes a explodir. Você não pode fazer isso, Vicente exclamou, a voz embargada. Você não sabe do que está falando. Na verdade, eu sei muito mais do que você pensa, Sofia disse, seu olhar letal. Foi nesse exato momento que o ar na sala parecia mudar, como se uma tempestade estivesse se aproximando, prestes a romper a calmaria. A operação não é só sobre desvio de verbas. É algo muito mais macabro, algo que você nunca imaginou. E ao dizer isso, algo dentro de Eli se partiu. Uma sensação estranha cresceu.
como se todas as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, revelando um quadro horrendo. Ela olhou para Vicente, buscando respostas, mas encontrou apenas pânico. Isso é uma loucura! Vicente gritou, tentando recuperar o controle da situação, mas o desespero em sua voz entregava sua vulnerabilidade. Ele estava se afundando enquanto tentava manter a cabeça acima da água. Foi então que um estrondo fez o chão tremer. A porta de saída foi arrombada e mais homens fardados entraram, desta vez armados, com a fúria estampada nos rostos. Todos ficam onde estão, um deles ordenou. O pânico se espalhou como fogo. A gritaria aumentou. Precisamos evacuar, Sofia gritou, sua voz ainda firme. Eles não vieram aqui apenas por causa da imprensa. O que está prestes a acontecer pode destruir a Artec. Ele sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdade estava se desenrolando diante dela como uma película em chamas. As paredes pareciam se fechar, e ela queria correr, mas estava presa em seu lugar. Então, no meio da confusão, os homens fardados começaram a apontar suas armas, e um deles se aproximou de Eli. A expressão dele era gelada, sem emoção. Você, Eli Nogueira, saia do meio da multidão. Sofia, percebendo o que estava em jogo, se colocou entre Eli e os homens. Ela não tem nada a ver com isso, ela gritou. A determinação inabalável em sua voz. Uma explosão de tiros cortou o ar, e Eli se jogou ao chão, o coração na boca. Uma onda de calor atravessou o ambiente. Quando ela levantou os olhos, viu que um dos seguranças tinha sido atingido e caído, o rosto horrorizado. Eli ficou paralisada. As câmeras continuavam a gravar, capturando o desespero. Vislumbres de desespero e confusão se espalhavam entre os repórteres. Então, algo surpreendente aconteceu. Ao fundo, uma figura familiar surgiu da penumbra. Era Renan, o ex-namorado de Eli, que havia desaparecido antes daquele dia fatídico. Ele entrou na sala, a expressão decidida. Eli, não confie neles, Renan gritou, chamando a atenção de todos. Isso é uma armadilha. Estão aqui para eliminar testemunhas. A sala parou. A revelação de Renan foi como um raio. E Eli sentiu seu estômago dar um nó. O que ele estava fazendo ali? Como ele sabia disso? Hal, os olhos de Vicente mudaram. Ele estava em choque, como se uma luz tivesse sido acesa. Renan, você não sabe do que está falando. Vicente tentou gritar, mas sua voz agora tinha um toque de desespero. Saia daqui. Não posso fazer isso. Eli merece saber a verdade, Renan respondeu, respirando pesadamente. A Artec está envolvida em algo muito maior. Eu consegui provas, e se você não se proteger, você será a próxima. Os olhos de Eli estavam arregalados. A confusão estava em seu rosto. O que ele queria dizer com isso? O que mais estava escondido? Ela não sabia em quem mais confiar. O que ela estava prestes a descobrir? Renan, você estava certo o tempo todo? Eli murmurou, a incredulidade pairando no ar. O ambiente estava tenso, e o nó na garganta de Eli se apertou. As palavras dele reverberavam na sala como um eco sombrio. E Eli sabia. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E o mapa que havia desenhado em sua mente agora parecia uma tempestade. Eli olhou para os dois homens em sua frente. Vicente, o amigo de infância, e Renan, o amor que havia se ido. As lealdades estavam prestes a serem testadas, e a verdade era um ladrão no escuro, se revelando aos poucos como uma série de facadas dolorosas. Eli, confia em mim, Renan pediu, os olhos cheios de uma determinação frenética. Nunca foi seguro aqui. Não está no que você pensa. E Eli percebeu que cada um dos seus relacionamentos esteve envolto em mentiras. O que mais ela não sabia? O futuro da Artec, a segurança dela. Tudo pendia por um fio. E a próxima verdade que viria à tona prometia ser muito mais devastadora do que qualquer uma que já havia enfrentado.
Ela tinha que agir rápido. A linha entre amigos e inimigos estava mais fina do que nunca. O tempo estava se esgotando. Eli estava paralisada. Seu coração batendo forte. O ambiente se tornava uma tempestade de vozes e flashes. Os jornalistas invadiam a sala como um furacão, de olho em algo explosivo. Ela sentia as pressões crescendo, e o olhar de Vicente agora era um misto de pavor e raiva. O que mais ele estava escondendo? E o que Carlos tinha descoberto? Ei, você tá pronta para ouvir a verdade? Carlos perguntou, sua voz firme, mas nervosa. Ele piscou, tentando absorver a informação. A confusão estava em seu rosto. O que ele queria dizer com isso? O que mais ele sabia? Você não pode confiar nele. Vicente gritou, sua voz soando desesperada. Carlos só quer te usar, Eli. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a ideia de que estava sendo manipulada novamente. Mas os olhos de Carlos estavam fixos nela, e ela pôde ver a sinceridade em seu olhar. Eli, o que você precisa saber é que Vicente não está apenas envolvido com a Artec. Ele é parte de algo muito mais sombrio. E é por isso que você precisa sair daqui agora. Antes que Eli pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou no fundo da sala. As portas se abriram e vários homens com armas irromperam, gritando ordens. A situação se transformou em caos total. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Eli se atirou ao chão, o coração disparando. Todos calados! Um dos homens gritou, olhando para Vicente. Os seguranças armados cercaram o espaço e o clima ficou tenso. Por favor. E esse segredo vai morrer aqui. A adrenalina percorria o corpo de Eli. Ela precisava agir rápido. O que estava acontecendo? Uma luta interna se formava em sua mente. Aproveitar aquele momento de confusão ou ficar parada e esperar que tudo acontecesse? Foi quando algo inesperado aconteceu. Clara, a chefe de segurança, apareceu, mas não estava sozinha. Ao lado dela estava Marcela, a CEO da Artec Global. A mulher que todos acreditavam ser a figura central da empresa parecia mais imponente do que nunca. Parem isso agora! Gritou, sua voz poderosa ecoando pela sala. Os seguranças hesitaram, apontando suas armas para Clara. Este não é o seu problema, Marcela. Um deles gritou com uma desconfiança evidente. Clara se adiantou e a tensão cresceu. Você não entende, não compreende o que eles estão prestes a fazer. Clara continuou olhando para Eli. Eli, você está na linha de fogo. Vicente não é quem você pensa que é. Eli sentiu um nó na garganta. O que ela queria dizer com isso? Antes que pudesse perguntar, algo brilhou no braço de Marcela. Uma arma. Eu não vou deixar que vocês machuquem ninguém aqui, Marcela disse. Sua determinação inabalável. A sala ficou em silêncio por um momento. As pessoas olhavam, espantadas. O que estava acontecendo? Era um jogo que tinha ido longe demais. E quando tudo parecia parado, Clara, com um olhar intenso nos olhos, se virou para Marcela. Você não tinha que estar aqui. Você não pode se expor assim. Isso vai acabar com tudo. No silêncio profundo, uma explosão de adrenalina tomou conta da sala. Foi como uma chama criadora de tumulto. Eli percebeu que aquele não era apenas um embate entre facções, mas uma teia de traições e associações intrigantes. Vocês estão me deixando sem saída. Eu não quero fazer isso, Vicente disse, agora visivelmente apavorado, tentando escapar do cerco. E Eli, ainda em choque, teve a sensação de que nada daquilo que vivenciou fazia sentido. E assim como em um filme, ela viu a maior reviravolta se desenrolar. Eu sou a verdadeira dona da Artec, Marcela declarou, quebrando o silêncio como uma bomba prestes a explodir. E tudo isso aqui foi um plano para controlar as vozes que se levantavam. O que você sabe sobre a operação na favela é só a ponta do iceberg. Eli sentiu a realidade se desmoronar ao seu redor. Sua cabeça girava, os rostos se desfazendo em incerteza. O passado de Vicente,
Suas lealdades, tudo o que ela conhecia parecia desmoronar como areia. O que mais estava escondido? O que era verdade e o que era mentira? A única certeza era a nuvem pesada que se formava sobre eles, e Eli sabia que o futuro dependia daquela revelação. A sala mergulhou em um estado de confusão. Os braços armados, as verdades chocantes, tudo girava em um ciclo caótico. Eli respirou fundo. O que viria a seguir? A tensão era palpável, e a resposta a todas aquelas perguntas poderia mudar suas vidas para sempre. O caos na sala parecia nunca ter fim. Por um momento, o tempo parou. Eli estava encurralada entre as palavras de Marcela e a fúria de Vicente. Todos temos um lado que não conhecemos, Vicente, Marcela disse, seu olhar fixo. E como um eco, a verdade estava ali, pulsando, esperando para ser liberada. Você não entende, Marcela. Estão jogando com nossas vidas. Vicente gritou, mas suas palavras soavam vazias. Eli encontrou uma faísca de compaixão na voz de Clara. Eli, escute, disse ela, aproximando-se devagar, como se cada passo fosse um convite à esperança. Este mundo é maior do que você imagina, e você pode ser a chave. Em um instante de clareza, Eli olhou para o rosto de Carlos. O que você sabe que eu não sei? Ela precisava de uma resposta. Precisava entender. Carlos respirou fundo e as palavras saíram pesadas. A Artec está envolvida em corrupção além das fraudes. Eu sou a testemunha que pode expô-los. Mas Eli, se você não se afastar, corre perigo. Pela primeira vez, ele sentiu o nó na garganta se soltar. Era hora de agir. Não vamos deixar que eles nos estraguem, afirmou, firmando a postura. Com uma determinação renovada, virou-se para Vicente. Você precisa escolher, Vicente. Este jogo não é mais sobre você. É sobre nós, sobre as vidas que estão em jogo. A tensão aumentava. O ar estava denso com promessas não ditas e verdades escondidas. Os homens armados recuaram um pouco, incertos. O impasse os surpreendia, e as emoções dançavam entre os presentes. Eu não posso voltar. Não posso ser parte disso. Vicente murmurou, sua crença em si mesmo começando a vacilar. A coragem de Eli inflamou o ambiente. Então decida agora. Junte-se a nós ou você será engolido por suas próprias mentiras. Então, como num movimento de sincronia, um grupo de repórteres se lançou à frente, capturando a cena ao vivo. Flashes de câmeras disparando. O nervosismo nos olhos de Vicente disse tudo. Ele estava preso entre seus antigos aliados e o futuro incerto. Marcela e Clara trocaram olhares cúmplices. A batalha não era só física. Era espiritual, emocional. Eli sentiu a adrenalina pulsar. Estou aqui para lutar pela verdade. Não serei silenciada. E pelas suas palavras ela sentiu um poder e isso ecoou no espaço. As vozes dos repórteres se misturaram em aplausos inesperados, como se finalmente houvesse uma onda de apoio. Mas de repente o tom mudou. Precisamos resolver isso agora, gritou o segurança. A tensão corria solta e a voz de Eli cortava o ar como uma lâmina. A verdade não pode ser detida. Qualquer um que acha que pode ocultá-la. E com isso, como um sinal, aqueles homens fardados hesitaram, e Eli viu uma oportunidade. Se há alguém que pode nos ajudar, essa sou eu, gritou, decidida. Façam suas escolhas e enfrentem as consequências. Os olhos de Vicente se arregalaram, e Carlos segurou seu olhar. O tempo pareceu se expandir conforme Eli caminhava em direção à saída. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Ela sabia que era hora de inspirar coragem e unidade. Vamos juntos, como nunca antes. A multidão aplaudiu e a sala parecia um palco. Os homens hesitaram e a verdade estava prestes a brotar como um sol radiante. Eli respirou fundo, decidida. Era hora de libertar suas vozes. Todos os olhares estavam fixos nela. A expectativa fervia no ar. Javier, um dos repórteres, gritou. Eli,
O mundo precisa saber a sua história. O eco de suas palavras ressoou na sala, e Eli sabia, em cada fibra do seu ser, que a batalha estava apenas começando. A fuga do passado, a luta pela verdade, tudo isso se reuniria em uma nova forma. E assim, enquanto os flashes das câmeras iluminavam a sala, ela se virou. A escolha havia sido feita. Mas sua jornada apenas começava. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um.